Assim de pé, aquieta agora o teu coração, a tua alma, para que possamos dar início nessa reunião maravilhosa, essa reunião marcada pelo Senhor e que irá falar muito no nosso coração, amém? Mas nesse momento vamos dar tudo de nós, vamos adorar ao Senhor, louvar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, amém, gente? Vamos orar. Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor, te louvar, exaltar o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque em ti somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos, Pai. Que nessa manhã o Senhor possa inundar esse lugar com a tua glória, Senhor. E que as pessoas, ó Pai, que chegarem aqui, ó Deus, que não saiam daqui conforme chegaram, mas que saiam daqui transbordando, ó Pai, do gozo do teu Espírito. Deus, louvamos a ti por essa semana que está se iniciando, Senhor. Obrigado, Senhor, que em todos os minutos, em todos os segundos, Senhor, dessa semana, o Senhor esteja conosco, nos livrando, Senhor, nos abençoando, nos dando, Senhor, a direção certa, ó Pai, falando, Senhor, a cada dia, com cada detalhe, Senhor, ao nosso coração. Louvamos a ti, ó Deus, por tudo que tu és, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Receba nessa manhã, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, que possamos dar, ó Deus, tudo que há em nós, Senhor, a ti. E obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glorioso será o dia da volta do Senhor Jesus, amém? Amém. Então vamos declarar essa verdade sobre nossas vidas hoje e sempre? Aleluia. Adore a Ele. Enterrado na vergonha, eu estava. Quem poderia carregar este peso? Eu estava morto até te conhecer. Eu estava respirando, mas não vivia. Minhas falhas tentei esconder. Eu estava morto até te conhecer. Chamou meu nome da sepultura, eu saí da escuridão. Glorioso dia do Senhor. Chamou meu nome da sepultura, eu saí da escuridão. Glorioso dia do Senhor. A misericórdia dele tem nos salvado. Misericórdia salvou minha alma. Sua liberdade é tudo para mim. O velho homem se foi, Jesus te conheci. Chamou meu nome da sepultura, eu saí da escuridão. Glorioso dia do Senhor. Chamou meu nome da sepultura, eu saí da escuridão. Glorioso dia do Senhor.
correntes quebram com a tua glória. Eu era órfão, me adotou. Você me chama de cidadão do céu. Doente estava, me trouxe a cura. O seu amor é o ar que eu respiro. Abriu meus olhos, vejo o futuro, porque chamou meu nome. Diz aí! Da sepultura eu saí, da escuridão. Glorioso dia do Senhor chamou meu nome. Da sepultura eu saí, da escuridão. Glorioso dia do Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. E o dia do Senhor será glorioso. Nós poderemos estar face a face com ele. Então vamos declarar essa verdade. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Declare comigo de todo o teu coração. Misericórdia salvou minha alma. Sua liberdade é tudo para mim. O velho homem se foi, Jesus te conheci, chamou meu nome. Oásis, ele é aquele que faz mortos ressuscitarem, paralíticos andarem. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer, desde que eu e você confiemos nele. O inimigo pode tentar laços, o inimigo pode tentar nos embaraçar, mas ele é que vai adiante de nós. Assim como está lá em Isaías capítulo 45, que o Senhor vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando as trancas de ferro, esmiuçando os céus de bronze, para nos abençoar. Então creia, enquanto você caminhar com Jesus, sempre haverá um escape. Enquanto você confiar no Espírito Santo, sempre haverá um escape, porque ele é que vai adiante de você. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia! Confie nele. Laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas não vai. Eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar.
mesmo derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que traduz em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus lhe dá escape e livramento. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus lhe dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus lhe dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Declara ele! Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Declara ele, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus lhe dá escape e livramento. Então declare comigo assim, ó. Aquele que acalma o vento, o quê? Aquele que aquieta o mar, e o quê? Que tira a força do fogo e faz o quê? E faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o quê? Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. E o quê? Ouça a voz, Deus lhe dá escape e livramento. E aquele que acalma o vento, aquele que aquieta, declare bem forte, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É
é o mesmo que bradar do alto, quer não temas, sou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus lhe dá escape e livramento. Então declare aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e o que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus lhe dá escape e livramento. Se você crê nessa verdade, aplaude e glorifique ao Senhor. Ele é aquele que acalma o vento. Amém? Faz a estéril mãe de filhos. E o leão jejua. Esse é o nosso Deus. Amém? Não há impossíveis para Ele. Que você possa verdadeiramente caminhar com Ele, confiar nele. E todos os dias firmar a tua fé nele. Porque Ele é digno do seu louvor. Ele é digno da canção que sai dos seus lábios. Adore a Ele em todo o tempo. Porque Ele é digno. Ele é que te dá escape. Ele que te traz as soluções. Ele já tem um caminho aberto pelas águas. Ele não vai abrir. Ele já abriu. Confie nele. Aleluia, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ou eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus.
fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Construa no teu coração um altar para Ele, que Ele seja o teu fundamento. Confie nele, caminhe com Ele, construa sua vida totalmente sendo guiada por Ele, por Jesus. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir
Vamos aplaudir o nome do Senhor bem forte para aquecer as mãos, para adorar Jesus. Aleluia! Graça e paz, igreja linda. Vocês estão felizes? Então pode se assentar, por favor. Glória a Deus por esse domingo frio. Fala amém. Graças a Deus porque estamos na casa do Senhor, né? Eu tenho certeza que quando você abriu o olho hoje, você ficou pensando assim: por que eu sou crente? Né? Às vezes a gente fica, né? Meu Deus do céu. Vê com a pastora Sol, filha, por favor. Às vezes a gente fica, né? Mas como é bom poder estar na casa do Senhor. Começar o nosso dia na casa de Deus, não é verdade? E eu tenho assim uma expectativa muito grande, porque eu sei que esses dias Deus está nos preparando para algo muito transformador, para algo muito grande, para algo que vai trazer para a nossa vida um testemunho gigantesco neste ano ainda. Diga amém. Porque Deus, Ele precisa, sabe do quê? De menos do que uma fração de segundos para girar uma chave na tua vida. Às vezes você pensa que é uma coisa: ai, apóstolo, eu estou preocupado, o ano vai acabar, né? Daqui a pouco a gente já vai entrar aí no mês de setembro, são 4 meses para o final do ano. Mas olha, eu quero dizer para você que Deus inaugura coisas novas na nossa vida assim, ó, numa fração de segundos. Amém? E nessa manhã de domingo, eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pelos seus projetos, e em particular eu quero orar pela sua vida financeira nessa manhã. Quem quer viver um milagre de Deus por esses dias? Então a primeira coisa que eu vou repetir para o seu coração: Deus, Ele não manda provisão nem dinheiro para pessoas. Ele te dá recursos e prosperidade para projetos. Guarda isso no seu coração. Então tenha um projeto, tenha um sonho, tenha algo que você anseia viver, e o Senhor vai trazer essa graça, esse milagre para a tua vida, viu? Quem estava aqui na quarta-feira? Quarta-feira nós ouvimos um testemunho tremendo aqui do Walter e da Marina, de algo que Deus fez para ver. Aliás, vem cá, Walter, vem cá. Eu gosto de fazer as coisas quando o Espírito Santo me manda fazer. Vem, Marina, vem aqui na frente. Quem conhece o Walter e a Marina, gente? Olha que casal bonito. Olha a Marina. A Marina agora ela está arrasando nos acessórios, né? Depois que ela descobriu que ela é uma mulher exuberante, né? Ela está arrasando. Eu quero que eles compartilhem aqui, para depois eu te compartilhar com você uma palavra que Deus tem para a nossa vida nessa manhã. Amém? Então conta para a gente aqui rapidinho o testemunho que vocês estão vivendo. Foi o seguinte: num culto de quarta-feira, de culto de revelação, foi revelado para mim que haveria, ia entrar em minha conta bancária um valor exorbitante, um valor bom na minha conta bancária. E eu fiquei na dúvida: caramba, eu sou aposentado, de onde que vem esse valor? Eu trabalho no estacionamento, ganho meu salarinho do estacionamento, de onde que vai vir esse valor na minha conta? Eu fiquei na dúvida, cheguei até duvidar. Verdade, cheguei até duvidar. Mas Deus é fiel. E eu sempre fui fiel com meus dízimos, com as minhas ofertas. Sempre fui fiel. E quando foi um determinado dia, veio um aviso na minha casa. Um rapaz foi na minha casa e falou assim: Walter, vá no sindicato, no nosso sindicato, papel, e que tem um processo movido a seu favor. E é um processo já ganho, que estava no sindicato lá, que eu tinha que ir lá no sindicato para assinar a papelada para reverter esse valor. Realmente fui no sindicato e assinei a papelada todinha e tinha um valor bom. E eu estava sempre, eu e a Marina, orando:
caramba, meu filho foi embora para Portugal, faz 2 anos que ele foi para Portugal, e a esposa dele engravidou, teve um filho. Aliás, a Marina sempre orando, eu e a Marina orando, pedindo a Deus provisões para que a gente possa ir para Portugal. Aí veio esse valor. Esse valor foi exatamente aquilo que eu precisava para ir para Portugal. Dia 19 de outubro, estou embarcando para Portugal. Agora, uma coisa muito importante mesmo que aconteceu. Quando o dinheiro entrou na minha conta, naquele dia que o dinheiro entrou na conta, era o dia que eu tinha que pagar a passagem. Né? Eu falei, caramba, mas eu vou tirar o dinheiro antes de tirar meu dízimo? Mas naquele dia mesmo, na quarta-feira, agora, eu fiz a compra da passagem, paguei a passagem. Quando cheguei à noite aqui, eu tirei meu dízimo, que foi exatamente 10% daquilo que eu ganhei. Então, esse é o meu testemunho. Pode aplaudir o Senhor, obrigada, viu? Agora imagine esses dois na Europa, que coisa chique, né? Mas voltando ao que eu havia falado, gente, veja bem, Deus só prosperou a vida desse casal? Não. Deus mandou o recurso para um grande projeto. Eles tinham um projeto, eles tinham um sonho. E uma das coisas assim interessantes, né, que vocês ouviram o Walter falando, foi a questão de devolver para o Senhor aquilo que é dele. E eu quero falar nessa manhã exatamente sobre isso, sobre dízimos e ofertas. E eu fiz umas anotações ontem à noite, quando eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra. Deus me mostrou assim, algumas realidades simples, mas extremamente básicas, diretas, que eu e você precisamos entender. Muitas vezes nós não recebemos uma bênção financeira, não é por culpa de Deus, não é por culpa do Brasil, do presidente, da situação, não é nada disso, é porque eu e você estamos falhando na nossa forma de agradecer ao Senhor e de cumprir com determinados princípios, né? Agora, falando sobre isso, eu quero fazer uma pergunta: quem aqui se alegra em fazer parte daquilo que Deus está fazendo na sua vida? Não é uma delícia viver as coisas novas do Senhor, aquilo que Deus faz? Então, eu preciso entender onde é que eu falho em não dar as minhas ofertas e o meu dízimo ao Senhor. Então, quais são essas falhas? Primeira falha é falta de gratidão. Gente, gratidão é algo muito precioso. É tão gostoso quando você faz algo por alguém e você recebe dessas pessoas ou dessa pessoa, né, um agradecimento, quando ela reconhece, né? Então, muitas vezes nós somos ingratos com Deus, porque nós esquecemos que é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá capacidade, inteligência, é Ele que prepara as portas que vão abençoar a sua vida, a minha vida financeiramente. Quem abre ou fecha essa porta é o Senhor. Então nós temos muitos motivos para agradecer, e é exatamente a falta de gratidão uma das maiores falhas que uma pessoa pode ter com Deus. Quando nós cremos em Deus, nós reconhecemos que em Deus os nossos caminhos. Eu sei que Deus, Ele vai me apontar aquilo que eu preciso fazer, a maneira como eu preciso fazer. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, não é o dinheiro, não é um valor que vai me impedir de ser grata a Ele. Gente, pensa que quem é pai e mãe, quando seu filho pede alguma coisa para você, você se vira nos 30, como diz por aí, para agradar o seu filho.
Ai, mãe, eu quero um tênis novo. Ai, mãe, não sei o quê. Ai, porque vai ter uma caravana lá da escola. Ai, porque não sei o quê, não sei o quê. Você se vira, por quê? Porque você ama seu filho, você quer agradá-lo. Agora, a coisa mais horrível que tem é quando você faz para um filho e esse filho não é grato por aquilo que você fez a ele. Ele não retribui. É a coisa mais horrível que existe, né? Eu comentei aqui essa semana. Esses dias eu fiz uma campanha de oração com a minha mãe. Durante 3 dias seguidos nós saímos juntas para orar e tudo mais. E a minha mãe hoje, eu enxergo na minha mãe quem eu era quando eu era criança. Porque eu saio com ela, ela fala: filha, hoje eu queria comer pastel. Aí eu olho para ela, Tiago, ela não levou a bolsa. Que agora ela sai comigo e não leva a bolsa. Ai, filha, eu queria comer um pastel. Mãe, vamos comer um pastel. Aí outro dia ela: ai, filha, eu queria não sei o que, não sei o que. Sabe, assim, eu me vejo, né, assim nela, quando eu era criança, que eu pedia algumas coisas que eu queria. E eu me sinto muito feliz por hoje poder proporcionar isso para minha mãe. Porque se eu cheguei onde eu estou, se eu sou quem eu sou hoje, foi porque ela investiu tempo e dinheiro na minha vida. Né? Ela se preocupou comigo. Então, a mesma coisa nós temos que ter com relação a Deus. Porque o meu ato de entregar as minhas ofertas a Deus, devolver a Ele os meus dízimos, demonstra a minha gratidão por tudo que Ele faz. Eu achei muito bonitinho o Walter, ele chegou aqui na quarta, me contou esse testemunho e tal. Aí depois que ele entregou o dízimo, ele veio todo preocupado e falou para mim: apóstola, só que eu tive que fazer uma coisa, eu tive que pagar as passagens primeiro e depois é que eu separei o dízimo. Eu falei: filho, o que importa é a sua fidelidade. Mas há um princípio nele, na Marina, de o primeiro ser o de Deus. O grande problema da ingratidão é essa: quando você recebe o seu salário, você esquece de agradecer quem te proporcionou aquele salário. Ah, foi o meu patrão, foi o meu trabalho, foi o meu esforço. Não, foi o Senhor que te abençoou e te colocou num lugar onde você tem o seu ganho. E eu vou te dizer mais: quanto mais grato você é, mais portas de prosperidade o Senhor abre na sua direção. Amém? A segunda falha, né, quando nós não entregamos as nossas ofertas e nem devolvemos os nossos dízimos, é a falta de comprometimento. O que é comprometimento? Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma aliança com Ele, né? Falta de comprometimento é algo que ninguém suporta. Eu duvido que um casal, né, que não tenha comprometimento viva bem. Né? Aquele marido que não tem o compromisso de ser fiel à esposa, não tem o compromisso de suprir as necessidades dentro de casa, da família, é uma coisa que não funciona, não vai. E às vezes a gente não tem esse comprometimento com Deus, né? A gente quer levar a vida, né, não segundo a palavra de Deus, mas segundo a palavra do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Vive de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu gosto de viver assim, eu não preciso de muita coisa com Deus. E não é dessa maneira. Ontem à noite, no final da tarde, começo de noite, eu estava aqui com a equipe do Feminina. Depois o pessoal do Louvor estava aqui ensaiando. E eu assim, por um momento eu olhei, né, aquele compromisso. As meninas vieram para cá com chuva, saíram de casa, deixaram filhos, uma série de coisas, vieram para cá para a gente trabalhar, sabe, buscar de Deus uma forma da gente ganhar muito mais mulheres e tudo mais. Vi o pessoal do Louvor aqui ensaiando sábado à noite. Sei que todos eles trabalham a semana inteira, acordam cedo, chegam tarde, mas o comprometimento com as coisas de Deus os trouxeram aqui. E às vezes a gente não tem esse comprometimento falando financeiramente. Você acha que você pode levar a tua vida de qualquer maneira, sem se importar com o reino de Deus. Gente, o reino de Deus, ele se movimenta através de mim e de você. Sabia disso? Que o Senhor, ele usa pessoas
Todos os meses, eu não fico lá, eu, pastora Fátima, né, que é a tesoureira da igreja, orando embaixo de uma árvore e falando para Deus: Senhor, manda as notas de 200 e de 100 reais. O que movimenta o reino de Deus, o que faz essa igreja se movimentar, é o coração e o amor de pessoas comprometidas com este lugar, que ofertam, que dizimam, que abençoam a casa do Senhor, que num café com fé ofertam um pão, ofertam um chocolate, ofertam tantas outras coisas, que trabalham ali fazendo, porque você chega aqui no domingo, você toma um café, mas durante a semana alguém foi ao mercado, comprou, correu, preparou. Tem gente que chega aqui, os obreiros chegam aqui 7 e pouco da manhã, para arrumar tudo, preparar tudo, e fazem com amor. Por quê? Por causa do comprometimento. Então as coisas financeiras também só vão funcionar na nossa vida se houver comprometimento. Existe um versículo na palavra de Deus, e é esse que eu quero frisar aqui nessa manhã, Mateus 28, 20, diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Se eu tenho um compromisso com Ele, querido, Ele vai ter um compromisso comigo. Se você tiver um compromisso com Deus, Deus vai ter um compromisso com você. Ele vai te capacitar, Ele vai abrir a porta do melhor emprego. Ele vai te ensinar a entrar por portas novas, mas Ele vai te ensinar a fechar as antigas portas. Porque a gente também não entra no novo sem fechar as portas antigas. Tem uma série de coisas. Então tem esse comprometimento. Porque olha, segundo essa palavra, eu entendo que ele jamais vai nos abandonar. Isso quer dizer que se eu for comprometido com Ele, Ele é comprometido comigo. Amém? E para encerrar, qual é a terceira falha que pode impedir a minha prosperidade? Quem é o Senhor da minha vida? Quem é que manda em mim? Faça essa pergunta para você. Quem manda em mim? Será que é o dinheiro, né? Será que é o medo? Quem manda em você? Porque se o Senhor mandar em você, se Ele realmente for o rei da sua vida, você jamais vai deixar de entregar a sua oferta, o seu dízimo, porque é Ele que te dá, é Ele que supre. Então quem rege as minhas expectativas? É o medo da política, das leis desse país, ou quem rege o meu coração é o Espírito Santo, que me dá certeza de todas as coisas? Sabe, que me faz andar em clareza. Gente, o profeta Malaquias, porque Malaquias foi um profeta, ele declarou claramente, que Deus quer abrir as janelas dos céus. Fala amém. Ele quer derramar sobre você bênçãos sem medidas. O que isso quer dizer? Existe uma versão até, né, da palavra de Deus, que diz que você não vai ter espaço suficiente para guardar as suas bênçãos, de tantas que serão essas bênçãos que o Senhor vai te dar. Sabe quando você não tem espaço? Eu não sei se você já viu, né, na televisão, nos Estados Unidos, os americanos, eles alugam garagens, espaços assim, porque às vezes eles têm tanta coisa que não cabe dentro de casa, ele guarda lá na garagem. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar garagens para você armazenar um tanto de coisa que Ele vai te dar. Serão bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Então nessa manhã eu quero orar por você. Por quê? Porque o nosso ato de ofertar e devolver os dízimos nos coloca dentro de uma engrenagem espiritual poderosa, inquebrável e contínua. Deus vai continuar movendo situações, abençoando, prosperando. É que nem, vocês já ouviram o termo bola de neve? O que é uma bola de neve? Às vezes é um negocinho que vem rolando lá de cima da montanha, e conforme vai rolando, vai aumentando.
vai ficando tão grande que ninguém pode segurar aquilo. Pois em nome de Jesus, a prosperidade que o Senhor vai te dar, ela vai começar pequena, mas ela vai se tornar tão grande, que não haverá quem impeça você de viver seus sonhos e seus projetos. Diga amém. Então hoje Deus está nos dizendo: não fale por falta de gratidão, não fale por falta de comprometimento, e não fale permitindo que outras situações estejam reinando no seu coração. Que você tenha as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e a certeza de que é Ele que supre todas as tuas necessidades. Amém? Então, apóstola, qual é o segredo? Tenha projetos financeiros, mas seja fiel. Porque na hora de fazer projeto é uma beleza, mas na hora de ser fiel é uma tristeza, né? Então seja fiel e tenha grandes projetos, porque o Senhor vai te abençoar. Fique em pé nessa manhã. Eu quero orar por você, para a vida de muitas pessoas que estão aqui. O Senhor vai trazer à existência, Senhor, coisas maiores, coisas grandiosas, que o Senhor derrame uma unção de prosperidade, mas que acima de tudo o Senhor coloque, Pai, que o Senhor encontre o espaço no coração dessa pessoa que está marcada para prosperidade, e que nessa manhã, Senhor, esse que ouvimos aqui do Walter e da Marina, pessoas que tenham, Senhor, testemunhos gigantescos para glorificar e exaltar o Teu nome. Hoje, Senhor, é uma manhã de prosperidade neste lugar. Eu declaro, confesso isso em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar e vem trazer aqui a sua oferta de amor, de gratidão, seu dízimo. Coloque isso no altar do Senhor. Tenha prazer em ofertar e dizimar. Deus vai prosperar a tua vida. Aleluia. Minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente. Para conhecer meu apóstolo, vocês vão ver, vocês vão entender por que eu estou debaixo da liderança dele, da paternidade dele. É um homem extremamente usado por Deus. Eu gostaria muito que você o conhecesse. Então, sexta-feira, às 19h30, lá no Ministério Koinonia, tá bom? Daqui a pouquinho a gente prepara. Vou pedir para a pastora Ana pesquisar o endereço aí, para depois a gente... Miguel Gema, sabe o número? Tem aí? 1000. Passando ali o shopping, gente, você continua, passa a Polipet, logo na frente, mais para frente já fica do lado direito, né? No sentido mesmo da avenida ali, que você vem do shopping. Então é super fácil, eu vou estar lá e vou ficar muito feliz se vocês comparecerem também. Amém? Agora põe a mão no seu coração. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu preciso receber uma palavra revelada dos céus para o meu coração. Então usa, Senhor, pastor Anderson, nessa manhã, e fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o pastor aqui. Graças e paz, amém. Quem tá com frio? Né? Um dia a gente fez eu lembrei agora, mas um dia a gente fez uma dinâmica lá no Parque Centenário, e tava jogando eu, o apóstolo, o pessoal e minha irmã também. E a gente tinha que ganhar, né? E aí falaram assim, tinha que adivinhar qual que era a estação do ano que a minha irmã mais gostava. E todo mundo, verão, primavera, e ela, outono. Lembra, apóstolo?
Daí a Paula falou, mas quem gosta de outono? Não sei o que lá, né? Porque a gente estava meio que como se a gente estivesse sabotando ali para ganhar o jogo ali, né? E realmente, gente, o calor é maravilhoso, o verão é maravilhoso. Mas um tempinho assim, não fala a verdade, a gente fica até mais bonito, não é? Não gosta? Eu gosto de um tempo, eu gosto do outono. É que aqui no Brasil a gente não tem um outono. Agora o nosso irmão Walter e a nossa irmã Marina vai experimentar o finalzinho do outono lá na Europa, vai chegar já pegando já o inverno ali, né? Então o calor você sua muito, né? Às vezes se você não tem um ar condicionado, o negócio fica mais difícil. Imagina a apóstola que é a mulher tocha aí, é difícil. Agora o inverno também extremo é bem complicado, então vamos ali no meio termo, né? Mas por isso que eu lembrei disso aí. Eu estou muito feliz nessa manhã, primeiramente porque eu pude levantar, isso é o mais importante. E eu tenho certeza também que você está muito feliz, porque antes de qualquer pessoa, antes de dos seus filhos estarem do seu lado, do seu esposo, sua esposa, sua mãe, o seu pai, etc., você está feliz porque você levantou essa manhã, porque muitas pessoas não tiveram essa mesma oportunidade. Né? Muitas pessoas talvez estejam em hospitais, internados, entubados, que o anjo do Senhor possa visitar essas pessoas lá nesses lugares. Muitas pessoas gostariam de estar aqui na igreja, mas não podem, porque talvez uma enfermidade que impede dela se locomover, ou talvez pessoas estão presas, né? Em penitenciárias, talvez em outros países. Então a gente tem que agradecer ao Senhor, porque nós somos livres. E essa liberdade, não é nem sobre isso que eu vou falar para vocês, mas essa verdadeira liberdade, nós só temos em Cristo. Porque quando nós não estamos em Cristo, nós achamos que nós somos livres, mas nós não somos livres. Somos escravos das nossas paixões, né? Dos nossos pecados, dos nossos vícios. Mas quando numa manhã dessa, né, de frio, porque anteontem estava um sol, e de repente tá frio, gente, não tem, quem tem problema respiratório, né, quem tem problema de bronquite, sinusite, rinite, aí, gente, é uma instabilidade, né, de saúde muito grande. Mas nós, mediante a tudo isso, nós levantamos, né, alguns tomaram banho, né, eu tomei banho, alguns tomaram banho, né, colocamos a nossa roupa, né, tirei lá um cachecol que estava guardado lá e vim adorar ao Senhor, entregar a minha primícia, né, entregar os meus primeiras horas desse começo de semana, na verdade, para o Senhor, assim consagrando a Ele todos os demais dias. E eu preparei, na verdade é um estudo que eu fiz esse estudo mais ou menos em 2010, e aí um dia desse eu estava pensando sobre isso, e eu falei, por que não? Mas essa noite, gente, foi muito engraçado, eu tive um sonho, lá com Ezequiel 37, falei, Senhor, e aí tudo começou a falar sobre Ezequiel 37, falei, Senhor, acho que o Senhor quer falar primeiro comigo, eu vou ser ministrado, depois então eu trago uma palavra para vocês, mas hoje falou muito sobre o Espírito, falou muito sobre isso, mas não é sobre isso ainda que eu vou falar com vocês, é algo que o Senhor colocou no meu coração, porque nós estamos num período onde o Senhor ele quer nos ensinar, vocês concordam comigo ou não? Né? Porque lá em Romanos 12, capítulo 2, verso 1 e 2, né, o apóstolo Paulo ele vai escrever ao povo de Roma, dizendo o seguinte, que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, né, prestando ao Senhor um culto racional. Eu sou pentecostal, né, mas nós precisamos não apenas passar pelo mover, porque os moveres do Senhor, os moveres do Espírito, ele vem e vai, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre e eternamente, né? O mover é muito bom, quando nós vamos para o monte, quando nós vamos lá para o mergulhados, né? Quando nós temos, é maravilhoso, mas ele vem e vai, mas a palavra, ela nos sustenta, e nós temos vivido dias, né, talvez décadas, de pessoas que só estão sendo movidas pelo Espírito, mas elas, né, passam de moveres, mas não tem uma substância de palavra. E aí os primeiros embates, as primeiras tempestades, igual o louvor que cantou,
né? Foi muito bom, porque assim, em meio ao deserto, né? O Senhor é a nossa nuvem. No meio da cova dos leões, os leões fazem jejum, né? Diante da morte, a vida. E são essas palavras que nós vamos ter em nosso coração, porque muitos de nós, meu querido, se você for olhar, não é porque está frio não, mas tem muitas cadeiras vazias que poderiam, porque tinham pessoas nessas cadeiras e hoje não tem, mas talvez porque algumas estão viajando, claro, algumas estão com seus compromissos, algumas até optaram por ficar em casa, pelo frio, pela saúde mesmo, mas não é dessas pessoas que eu estou dizendo, é de pessoas que talvez ocuparam esses lugares, mas hoje não estão servindo ao Senhor. Mas por que não estão servindo ao Senhor? Por conta das decepções, por conta de várias coisas que aconteceram, mas essas pessoas, elas passaram por moveres, talvez pessoas que pulavam, que cantavam, que tocavam, que faziam e aconteciam, mas a palavra que era mais importante, não estava dentro dela, era raso demais, e aí veio o primeiro vento, porque ontem ventou bastante, não ventou? E eu quero dizer para vocês que quando o vento vem, tem ventos que vêm com 60, 80 quilômetros, 100 quilômetros no Brasil, aqui no Brasil mesmo, que arrancam árvores, que você fala assim, meu Deus do céu, como que essa árvore foi arrancada da terra? Em outros lugares, na América do Norte, nós vemos casas sendo devastadas por ventos. Por quê? Porque a estrutura ela não estava consolidada muitas vezes. E assim somos nós. Porque tem louvores que nós cantamos que nós somos a sua casa, não é? Nós somos a sua casa, vem morar em mim, etc. Mas que casa que tem sido nós? Que casa que está sendo nós, se nós não temos nos alimentado apenas dos cultos de quarta-feira, cultos de domingo, e nós não temos nos alimentado mais, temos ficado rasos. Eu quero dizer para você, porque nós passamos por tempestades, nós passamos por situações adversas, e você não é o único, você não é exclusivo, porque nós passamos também. Quando eu digo nós, eu estou dizendo na primeira pessoa do singular, mas eu posso ser um pouco mais específico, dizendo eu passo por isso. E você pode dizer, pastor, eu também passo isso. Às vezes dá vontade sim de chutar o pau da barraca, né? Chutar o balde na verdade. Mas aí quando você, imagina eu sou uma pessoa muito sanguínea. Eu acho que eu sou mais sanguíneo do que colérico. Eu tenho quase nada de fleumático e muito pouco de melancólico. Mas algumas pessoas acham que eu sou mais colérico, né? Imagina, se eu tivesse ali naquela época que Jesus foi preso no Getsêmani, talvez eu não puxaria uma faca não, igual Pedro fez, eu puxaria duas. Por quê? Porque nós somos humanos na verdade, mas é a palavra do Senhor que tem nos sustentado, é a palavra do Senhor que tem me sustentado, e é por isso que eu louvo ao Senhor nesse domingo de manhã, porque eu estou aqui. Porque eu estou aqui diante do Senhor, não apenas de uma igreja, mas diante do Senhor, porque eu tenho visto e percebido que mediante as tempestades e aos ventos, eu tenho permanecido. Mas isso não é para minha honra e para minha glória, mas isso é para que você também consiga compreender, porque você precisa, assim como eu, saber mais da palavra do Senhor. O Senhor nessa manhã Ele nos exorta a isso, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Talvez isso que eu vou ministrar, nós demoraríamos aí em torno de umas 4 ministrações para falar sobre isso, mas eu vou tentar ser o mais sucinto, enxugar tudo, para que você possa entender a visão geral. E se eu pudesse dar um tema para essa ministração hoje, seria uma pergunta novamente: o que te afoga? Eu queria que você falasse para você mesmo: o que me afoga? E agora eu queria que você dissesse isso em voz alta, falando assim: o que te afoga? Vou falar no 3, para ficar mais bonito. 1, 2, 3. E é sobre isso que nós vamos falar. O que tem te afogado? O que pode te afogar? O que afoga? O que nos afoga? Aí eu coloquei três palavrinhas aqui.
Talvez o que tem te afogado são as suas emoções. O que te afoga talvez seja o seu medo. Talvez o que te afoga seja os seus sonhos. Porque você pode falar assim: cara, eu não vou conseguir. Né? Como nossos irmãos comentaram, os filhos deles foram para Portugal, e os sonhos deles eram ir para a Europa. Primeira viagem da irmã Marina, que ela já compartilhou, que vai de avião para fora do país ainda, né? Eles estão com um filho lá, só quem é pai sabe quando o filho está longe de você. E agora esse filho, ele não está mais sozinho, ele gerou um outro filho. Você tem um neto que está de um outro continente, ainda você não conhece, você quer conhecer na verdade. E talvez esse sonho deles estavam naufragando durante muito tempo, porque eles falaram assim: nas minhas condições eu não consigo ir para lá. Mas diante de uma palavra profética que veio em direção a ele, mesmo duvidando, ele tomou posse daquela palavra, e o extraordinário aconteceu na vida deles. E o que te afoga? E tem uma frase linda do C.S. Lewis, que eu achei bem pertinente àquilo que nós vamos falar sobre hoje, que diz assim: eu tenho até quantos minutos? Quantos minutos eu tenho? Quanto? 10, 40? Então tá bom. A senhora pode falar como que a Rafa falou que vai falar? Quando ela falar faraó, vocês falam, vocês entenderam, né? Vamos lá. Eu ministrei, gente, tem que compartilhar com vocês, porque tem tudo a ver com isso, viu? A Rafa estava falando sobre oferta, eu ministrei sobre oferta, e ela falou assim: nossa, pastor, achei que você fosse pregar. Eu falei: ai meu Deus do céu. Imagina o trauma que ela gerou no meu coração. Eu já não gosto muito de ministrar, viu? A Apóstolo sabe disso, eu não me sinto muito confortável aqui, né? Eu acho que cada um tem o seu dom. Acho que não é muito meu dom ministrar. Mas enfim, eu gosto de falar eles acabam comigo, mas eu estou me apaixonando pelos teens. Ai, Jesus amado, né? Pra você ver. E a pastora, eu cheguei super combinando. Fica em pé, pastora Ana. Ó, o pessoal do louvor, assim, eu cheguei combinando. Falei: gente, hoje eu acho que eu vou cantar nessa igreja. Ela falou: pastor, é melhor você ficar ali no som ali. Pode sentar, pastora. Gente, mais um trauma aqui na minha alma, gente, quem aguenta? Mas essa frase tem tudo a ver, que vocês vão entender. Essa frase do C.S. Lewis, ele diz assim: todos dizem que perdão é uma ideia maravilhosa, vírgula, até que tenham alguma coisa para perdoar. Linda essa frase, né? Então eu vou dizer lá novamente. Ele disse o seguinte: todos dizem que perdão é uma ideia maravilhosa. Vocês concordam ou não? Mas aí nós temos uma vírgula. E depois dessa vírgula, ele diz o seguinte: até que tenham alguma coisa para perdoar. É ou não é uma verdade? Existem dois grupos de pessoas que nós vamos falar nessa noite, em 30 minutos. Os ofendidos. Levanta a mão aí quem já foi ofendido na vida. Quem não levantou a mão agora está no segundo grupo. Então vocês são os ofensores. Pode levantar a mão aí quem já foi ofensores. É isso. Nós já fomos ofendidos. Tem gente que não levantou a mão nenhum nem outro. O que você é então? Não entendi. Mas existem dois grupos: os ofensores e os ofendidos. E talvez você também, quem já foi ofendido, já foi um ofensor também, e vice-versa. E o personagem que nós vamos falar nessa manhã é um personagem que tem tudo a ver com isso. Ele vai dar alguns exemplos pra gente, Tati. E eu tenho certeza que você sabe quem é esse personagem. O nome dele, tá preparada para ouvir, Tati? Olha o nome dele. O nome dele, vamos falar sobre, de quem? De Zafenat Paneia. Sabe quem é, Tati? Tati não sabe. Difícil, né? Não falam quem ainda. Nós vamos falar sobre Zafenat Paneia. Aplauda o Senhor.
Assim como a Tati, quem mais não sabe quem é Zafenate Paneia? Levanta a mão. Gente do céu, os teens vão saber agora. Aí. Ai, Tati, esse nome desse personagem, meninas e Tati, é o nome dele egípcio. Mas, né, o faraó deu um nome egípcio para essa pessoa. E deu uma mulher para ele também, Tati, acredita? Deu um nome para ele e deu uma mulher para ele. E o nome dessa mulher chama Asenate. E nós vamos falando agora, todo mundo, para nós falarmos para os teens e para a Tati. O nome desse personagem quem é? José. José, olha, irmã Marina, José, que é conhecido como José do Egito. E por que não falar de Zafenate Paneia? Viu? Como eu também sou cultura, Tati. E o texto de inspiração para a gente está lá em Gênesis, capítulo 41, versos 51 e 52. 51, isso. Mas essa história, depois eu quero que vocês leiam em casa, quem não leu ainda. Ela está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 até o verso 50. Narra sobre essa novela. Porque se você for ver, a história familiar, nós vamos falar sobre uma história familiar. E normalmente as novelas, né, falam sobre histórias familiares, não é isso? A vida do jeito que ela é, né? E a Record tem feito novelas com a Bíblia. E novelas maravilhosas, concorda? E hoje nós vamos falar sobre uma novela, sobre a história de uma família. E o verso de inspiração para nós, que nós vamos ler agora e vamos encerrar com estes 2 versículos. Está lá, diz assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés. Diga, Manassés. Esclarecendo, quer dizer o quê? Deus me fez esquecer os meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Então ele teve um filho chamado Manassés, que significava o quê? Deus me fez, 51. Deus me fez esquecer os meus dias difíceis e toda a família de meu pai. E o segundo, e o 52 diz o seguinte: quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, que significa, justificando, ali diz: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então nós entendemos que José, ele teve 2 filhos, mas que a gente possa entender um pouco esse drama, porque foi um drama familiar que aconteceu. Tudo começa com Jacó e suas mulheres, né? Que teve as suas mulheres, aí ele tem os seus filhos ali, etc. E José é o filho, né? Da mulher que ele mais amava. Quem era essa mulher? Quem era? Raquel. Era a mulher que ele era apaixonado, que ele teve que trabalhar dobrado por essa mulher. Então ele era o primeiro filho da mulher que ele mais amava. Era um filho muito querido, um filho muito amado. Mas José, quando José era jovem, José ele teve alguns sonhos. E um dos sonhos dele, gente, o problema é sonho, né? Eu sonhei hoje lá com Ezequiel 37. Vamos ver o que tá lá numa próxima ministração. E José teve alguns sonhos. E um dos sonhos de José era o seguinte: imagina, José tinha irmãos mais fortes, irmãos de outras mães. Ele chega diante dos irmãos e diz o seguinte: que ele teve um sonho, que onde nesse sonho, os irmãos e o seu pai se curvavam diante dele. Imagina, eu chegar aqui, né, como filho, falar: apóstolo, eu tive um sonho onde a senhora se curva diante de mim, e os pastores, né, do mesmo governo que eu, dizendo assim: a pastora Ana e o pastor Rodrigo se curva diante de mim. Primeira coisa, mano, esse cara está se achando muito. Não é verdade? Como assim eu sou apóstolo da igreja, pastora Ana? Não, imagina, eu sou mais tempo pastor, eu sou mais assim, tá, como assim eu vou me curvar diante de você? Você não tem cabimento, Anderson. E com esse sonho começou a nutrir sentimentos ruins em seus irmãos.
E com tudo isso que aconteceu, uma grande mágoa foi gerada em José, porque os seus irmãos então, eles querem matar José, então eles acabam vendendo José lá para o Egito. Agora imagina você tendo seus irmãos por conta do seu destaque, talvez pelo carinho, por várias coisas. Tem filhos que dizem assim: minha mãe gosta mais de fulano do meu irmão, meu pai gosta mais da minha irmã. E era assim, né? Eu achava que meu pai gostava mais da minha irmã e minha mãe gostava mais de mim. Mas tinha um irmãozinho que era o xodó de todo mundo. Mas hoje eu entendo que é muito afinidade. Eu tinha bastante afinidade com a minha mãe, né? E minha irmã tinha bastante afinidade com meu pai. Não é que um outro amava mais um outro, mas era em relação à afinidade, e está tudo bem. Mas nós não temos em alguns momentos a maturidade de discernir isso. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, na verdade, nós não temos muita maturidade para discernir as nossas emoções e talvez praticar a razão. Eu digo isso porque às vezes para mim é muito difícil. Por isso que um conselho que eu disse para os meninos lá no feed, eu digo para você, igreja: nós não podemos andar sozinho. Nós podemos abrir o nosso coração para uma outra pessoa. E quando eu estou com uma dificuldade muito grande, né, eu preciso colocar para fora, né, as minhas emoções, eu tenho que procurar alguém. No caso eu procuro a apóstola, né? Uma situação mais complicada, na verdade, que ela já põe a mão na cabeça e expulsa, né? Certinho. Às vezes eu consigo compartilhar com a Josi e com alguns outros irmãos, a pastora Sol e alguns outros de vocês, a pastora Ana, né? Mas a gente tem que abrir o nosso coração, porque senão a gente fica muito vulnerável. E aí, a gente não consegue discernir algumas coisas. E aí olha o que acontece. Então José é vendido para o Egito como escravo. Ele era um príncipe, né? Ele era um filho querido, um filho amado na sua casa, né? Hoje talvez ele tinha um videogame para poder jogar, tinha uma televisão no quarto dele, um ar condicionado. Ele tinha ganhado uma túnica linda, a túnica mais linda dos irmãos, a roupa mais linda era a roupa dele. E agora ele estava como escravo. Ele vai para o Egito como escravo. Ele passa pela casa de Potifar. Vocês sabem disso. Se vocês não sabem, vão ler Gênesis 37 ao 50, porque eu não vou falar sobre isso. Ele passa pela casa de Potifar como escravo. Ele vai para a cadeia, né? E olha que coisa interessante. Ele é vendido, ele chega no Egito como escravo, serve a casa de Potifar, vai para a prisão, e ele sai da prisão e se torna o governador do Egito. Essa é a novela. E a história e eu quero narrar com vocês, nesses minutos que faltam, que nós vamos frisar um pouco sobre o momento histórico dessa novela. É um momento quando seus irmãos estão passando fome e eles precisam ir para o Egito e se curvar diante de José. E o nosso fio condutor desses minutos de ministração, nós vamos falar sobre o choro. Quem gosta de chorar? Gosta de chorar? Quando eu era criança, eu apanhava assim da minha mãe, aí eu chorava e dormia. Quando a gente chora, quando é criança, depois que a gente apanhava, né, a gente dormia tão gostoso, né? Não é? Gente, eu apanhava, ainda bem que minha mãe não está nem para estar assistindo isso aqui, né? Mas eu apanhava com uma boa. Sabe olha para você ver como as coisas mudam muito, né, gente? Hoje você não pode dar um tapa no seu filho que você, né? Mas enfim, mas eu sou da geração, não sou da geração Nutella, né? Eu era arteiro, extremamente arteiro. E sabe o sofá? Já viu um sofá sem aquelas espumas, sem nada, só na madeira? O que fica naquelas madeiras? Umas borrachas pretas, não é? E era aquilo que eu apanhava. Ficava pendurado ali, ó, né? E a minha mãe, quando catava a gente, ela descontava o ódio do padeiro, descontava o ódio do meu pai, descontava o ódio até da 10ª geração acima dela. E eu sou muito branquinho, na verdade. E quando a borracha pegava 2 vezes no mesmo lugar, daí já ficava roxo, fazia aquelas marquinhas de sangue. E aí ela falava o quê? Amanhã você vai para a escola, né? Você vai de bermuda.
Eu ia de bermuda para a escola, por quê? Porque quando chegasse na escola, o pessoal se apanhou, né? E era isso, né? Eu tô aqui, viu, gente? Tô aqui, vivo. Na verdade, hoje, você, meu querido, não estou dizendo para você fazer isso com seu filho, mas você não pode pegar muito leve, porque vocês estão criando, sabe o quê? Uns monstrinhos. Então, gente, se a gente não tiver, se Deus não tiver misericórdia desses teens, porque eu falo para eles, às vezes eu fico até bravo às vezes com eles, porque eles não têm ideia do investimento que é a igreja, que vocês fazem na vida desses meninos. Aqui tem pastores, tem líderes, tem evangelistas, tem tudo aí de bom na verdade, mas em compensação, Satanás, eu digo que um dos líderes dessa próxima geração, quando nós formos anciões aqui, que vai ser o Mateus. Gente, o Mateus vai ser um grande homem de Deus, eu já vejo isso nele. Era para ele sentar do meu lado hoje, ele nem sentou. Talvez ele nem enxergue isso, mas ele vai ser, porque ele tem um potencial e um coração. Só precisa o quê? Continuar sendo lapidado, sendo discipulado para se tornar aquilo que o Senhor sonhou para ele. Então, Deus tem um sonho, um plano para esses teens, para esses jovens. Satanás também tem. Porque eu tenho uma princesa. Minha filha, ela é uma princesa do Senhor. Ela com 2 anos já teve batalha espiritual, de briga assim, no reino do Espírito na verdade. Mas se eu não tiver discernimento, controle emocional, ensinar para ela, meu Deus do céu, porque Satanás também tem um projeto para a vida dela, de destruição, assim como teve para mim e para você. E o Senhor teve misericórdia de nós, misericórdia da nossa vida. Então, perder quem gosta de chorar. O nosso fio condutor vai ser alguns choros de José. E a história, ela vai falar sobre que José chorou teve 7 choros. Já ouviram falar sobre os choros de José? Nunca ouviu falar? Então vai ser só um spoiler, porque é muito conteúdo para pouco tempo. Eu vou tentar dar um resumo, mas aí a gente marca, quem sabe, um estudo numa outra oportunidade. Então, nosso fio condutor será os 7 choros de José, que na Bíblia são eventos emocionais na vida do patriarca José durante 40 anos, até ser governador, desde a inveja dos seus irmãos até a ascensão do poder do Egito. Essas narrativas revelam a resiliência, fé e perdão de José, destacando a sua jornada de adversidade para se tornar um líder influente. Aqui eu falei quem era José, eu vou pular essa parte, mas eu quero que a gente abra lá no capítulo 42, verso 1. Nós vamos ler aí, do verso 21, perdão. Nós vamos ler até o 24. Antes, porém, comentaram uns com os outros: na verdade somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo, não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. Aqui estavam os irmãos, eles dizendo o seguinte, lembrando o que eles tinham feito há muitos anos atrás. E esse primeiro choro, na verdade, de José foi quando ele ouve os seus irmãos. Vamos para o próximo. E Rúben, que era o irmão que não estava na hora, quando eles venderam José, Rúben acrescentou: não vos recomendei para não cometerdes tanta falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta do seu sangue agora. Vamos lá. Falaram tudo isso sem suspeitar que José pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante ao auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, assim que se estabeleceu emocionalmente. Voltou para eles e lhe falou, tomou dentre eles Simeão e mandou acorrentá-lo diante
dos olhos de todos. Esse é o primeiro choro que José teve. Foi o choro de poder ouvir as palavras dos seus irmãos. Porque José estava como um egípcio, ali ele tinha um intérprete, mas ele conseguiu ouvir toda essa narrativa dos irmãos dizendo isso. Está vendo? Olha agora o que aconteceu. Nós temos aquilo com o nosso irmão há tantos anos atrás. E ele morreu, agora nós estamos sendo cobrados por isso. O sangue dele está na nossa mão. E aí Rubem disse, eu disse para vocês não fazerem isso, e vocês não me ouviram, estamos aqui, ó. E eu marquei o seguinte, que esse choro ele foi um choro escondido, porque ele precisou sair diante dos irmãos, pela profunda dor do passado. Quando você tem a dor reconhecida, isso foi tão interessante. Ele chorou por quê? Porque ele teve a sua dor reconhecida. Tudo aquilo que ele passou, eles ouviram os irmãos dele lembrando. Cara, eu fico imaginando quanto aqueles irmãos deles sofreram diante de tudo isso, porque eles tiveram que mentir para o pai deles. Mas a Bíblia diz que o nosso pecado nos achará, né? E um dia ele vai nos achar. Então essa dor foi de ter a sua dor reconhecida. Não há nada tão restaurador do que ouvir: Tati, eu errei com você. Aquele dia, Tati, há 2 anos atrás, eu fui mal educado com você. Você me ajudou tanto na vida, e quando você precisou, eu virei as costas para você, e eu vi a sua cara. Você me perdoa. Estão conseguindo entender? Quando nós temos a nossa dor reconhecida, há um choro, mas há um choro de restauração nesse sentido. Mas eu quero dizer para vocês que nós somos muito ruins de ouvir. Nós somos péssimos em ouvir. Porque às vezes quando a nossa esposa ou quando o nosso marido chega diante de nós para poder falar alguma coisa para nós, expor os seus sentimentos, nós já levantamos a espada do samurai e vemos a pessoa como uma resistência. Quando os pais chegam diante dos filhos, os filhos já sabem tudo. Quando os filhos vêm falar, ou quando um chefe, ou quando o apóstolo, a mesa vem falar conosco, a gente já queria, nossa, a apóstola vai me chamar, eu já vou falar isso. Nós temos dificuldade de ouvir, de ter empatia na verdade. Se eu passo por uma situação, eu preciso abrir o meu coração. Mas muitos de nós temos dificuldade de abrir o nosso coração, porque nós não somos compreendidos muitas vezes. Porque aquela pessoa que era para nos acolher na nossa dor, é a pessoa que mais pisa em nós. Mas eu falei para você, você é um lerdo mesmo. Mas eu ouvia isso, você é um burro mesmo, você nunca vai ser nada. Era isso que eu ouvia, porque as pessoas, não tinham essa empatia em relação a mim. Se você magoou alguém, reconheça verbalmente ou por escrito. Antigamente, um pai, quando ele reconhecia o seu erro, aquilo era um sinal de fraqueza, não era mesmo? Bem antigamente, um pai nunca ia reconhecer que ele estava errado. E quantos traumas foram gerados em nós por conta dessas coisas? O ofendido, ele sofre, concorda comigo? Mas nós podemos entender nesse texto que o ofensor também sofre. Vamos lá para o 2, o segundo choro, está lá em Gênesis 43, no verso 27. Do 27 ao 30, vamos lá. José o saudou amigavelmente. Lembra? Amigavelmente. E desejou saber como está o vosso velho pai. De quem me falaste, ele ainda vive? Então acontece todo um enredo, ele vai e volta, tá, aquela história toda que eu não vou falar sobre isso. Leia a Bíblia, 37 ao 50, Gênesis, para vocês saberem o que eu quero dizer. Então, nesse segundo momento, no segundo capítulo da nossa novela, ao que responderam, teu servo, nosso pai, estavam falando de Jacó, do pai de José.
está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, fazendo o quê? Curvando o seu rosto até o chão. Lembra do sonho de José no começo? Em sinal de reverência. Próximo. Erguendo os olhos, José recebeu seu irmão Benjamim, o filho da sua mãe, e indagou. Porque a mãe de José teve apenas José, e lá na sua morte, que nós já ouvimos sobre isso, teve Benjamim, que era o irmão de pai e mãe. E José apressou-lhe em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. O Senhor, Ele quer falar conosco nesses minutos que magoam, geram saudades. E as mágoas, elas nos geram saudades. Saudade de pessoas que nos magoaram, ou que nós nos magoamos e nós perdemos o relacionamento com elas. Amizades, na família, em vários outros lugares. A mágoa, ela gerou o quê? Saudade do irmão do Benjamim. Mágoas geram separações. Mágoas nos separam de pessoas que amamos, mas que nós não suportamos mais. Esse foi o segundo choro de José. Isso é uma verdade, porque assim você, talvez como ofendido, né? Quantas alianças nós já quebramos na nossa vida? Quantos relacionamentos familiares ou com amigos nós quebramos, na verdade, e nós temos saudades. Mas tem pessoas que nós não suportamos mais estar perto. Nós vamos até versículos bíblicos, suportar em amor, não é assim? Esse foi o segundo choro. Mas o perdão, meus queridos e minhas queridas, ele nos traz de volta. Precisamos chorar. Precisamos chorar. Eu tenho uma dificuldade muito grande em chorar no meu ambiente normal. Por quê? Por conta de traumas, né? Depois que meus pais faleceram, eu não choro mais. Raramente quem convive comigo, por exemplo, a Josi, que é minha amiga de mais de 20 anos, né, que me conhece antes de ser cristão, que convive bastante comigo, ela vê que eu tenho uma dificuldade muito grande de chorar. Eu só consigo chorar quando eu estou diante do Senhor. Quando eu estou na igreja, quando vocês me verem chorando, não é porque eu estou com dor, não, é porque eu estou me abrindo para o Senhor, e Ele vai lavando o meu coração, lavando a minha alma. É o único ambiente que eu consigo ser eu mesmo, sem nenhuma máscara, é diante do Senhor, na verdade. Porque a vida, porque os traumas e as mágoas me fizeram ser pessoa forte. Porque um dia eu ouvi do meu pai dizendo assim: menino, não chora, homem não chora, você é marica. Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos chorar muitas vezes. E não é só choro de tristeza, não. Me lembro agora, uma certa época, minha mãe teve quase um começo de leucemia numa época. E ela foi fazer um tratamento lá no interior. E nós ficamos aí quase uns 8 meses, eu não me recordo agora, que a gente era muito criança. Minha mãe levou meu irmãozinho, que é o Adams, e deixou eu e minha irmã aqui e foi para lá. Gente, minha mãe chegou depois de 8 meses, quase um ano. Mas porque não tinha telefone, não tinha nada, celular, internet, nada. De repente ela chega lá no portão de casa, na porta de casa. Quando eu a vi, eu só chorava, eu soluçava, porque eu estava reencontrando a minha mãe, porque nós choramos de saudade, coisa boa também. Nós choramos quando despedimos de pessoas no aeroporto, mas nós choramos também quando reencontramos essas pessoas. E eu tenho certeza que a irmã Marina é a mais chorona. Quando ela descer lá em Porto, que ela vê o filho dela, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai chorar, porque é um choro de alegria também.
O perdão nos traz de volta, precisamos chorar. Nesse momento, Deus começa a trabalhar no coração de José para uma grande libertação e cura. O choro em secreto em seu quarto mistura dor e amor. Esse choro, ele vai para o quarto, é uma mistura de dor e amor. Vamos lá para o 3, no verso 45. Eu vou pular bem rápido, tá? Nós vamos... É isso, 45, 1. Nós vamos até o 8. Esse é o choro da reconciliação. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter, e na presença de todos os homens do seu séquito, bradou: fazem sair todos da minha presença. Ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto, que todos os egípcios ouviram. Tem choro, né? Que é um choro assim libertador, que às vezes a pessoa grita. Já foi em velório, assim, tem uns dramas no velório, mas que tem pessoas que quando descobre ali, na verdade, eu lembro de uma situação de alguém que foi preso, e eu lembro dessa, agora eu rio, né? Eu lembro dessa pessoa assim, chorando assim, é porque mãe é mãe, né? Sabe aquela coisa assim que a gente vê nos memes, na parede assim, chorando e caindo assim na parede, assim, lá no chão, assim, mas era um choro de dor, gente, sabendo que seu filho foi preso, né? Hoje você tem uns desenhos, uns memes que você vê que acaba sendo engraçado, mas é daquele jeitinho mesmo. Ele gritou, diz que todo o palácio ouviu o grito do choro de José, que era um choro de reconciliação. Entretanto, chorou tão alto, e a notícia, olha aqui, e a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Imagina, Tieta voltando para a Agreste. O povo estava perplexo, lembra disso? Né? Cara, era algo assim que você fala: mano, mentira, eu achei que esse cara tinha... Eu achei que a gente tinha matado esse cara, a gente sofreu tanto tempo achando que a gente matou ele, e estamos diante dele aqui. Imagina. Então disse, eles ficaram mudos. Imagina, você revelou alguma coisa assim, ele falou: oi? Não, pera um pouquinho. Eles ficaram conturbados. Imagina. Porque nesse período aqui, meu querido, José também, ele deu prende aqui, vai lá, volta, põe o dinheiro na mala, põe lá a taça ali. José deu ele deu uma vingadinha ali dos irmãos dele de leve. Mas eu fiquei pensando o seguinte: se lá no capítulo 42, quando a novela poderia ter acabado num capítulo só. Não sei se você já pensou nisso, apóstola, ou quem já leu sobre essa história. Poderia ter acabado ali, pastor Ana, no capítulo 42. Porque se José tivesse ainda preso lá na cadeia, vendido pelos seus irmãos, a mulher de Potifar mentiu sobre ele, preso na cadeia, e de repente já tivesse esse poder como governador, lá na cadeia, naquelas emoções e sentimento dele, e os irmãos chegassem diante dele, o que ele faria? Manda matar todo mundo, gente, acabou. Poderia? E aí teria acabado no capítulo 42 a história. Mas Deus é perfeito. E essa história aconteceu, ela nos traz hoje para nós refletirmos, mais de 3.000 anos depois, para refletirmos hoje sobre essa história. Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, o vosso irmão que vendestes para o Egito. Ele não podia perder a oportunidade. Vamos lá, vamos lá. Mas agora, olha aqui. Ele chegou e falou assim: Lembra, Gi? Eu sou aquele lá, Gi, que você ofendeu, que você vendeu. Mas eu estou aqui, ó. Mas ele não falou mais de uma forma com raiva, com ódio. Ele falou de uma forma assim, mas ele lembrou quem era. Ó, lembra? Eu sou esse aqui, ó.
Você vendeu lá no Egito. Mas agora, olha o que ele fala, gente. Olha o nível do nível emocional de José. Mas agora não vos entristeçais e nem vos amedronteis por ter me vendido para cá, porque foi para preservar a vossa vida que Deus me enviou diante de vós. Gente, estamos longe de um nível de maturidade desse. Eu só fiz isso para você, após que a senhora fez isso comigo. A gente quer pagar o mal com o mal. É o momento que eu tenho oportunidade de pisar, de um momento quando eu estou por cima da carne seca. Na verdade, é o momento que eu posso... Olha o que ele faz. Só uma pessoa curada, só uma pessoa com nível de maturidade gigantesca, que nós estamos muito além disso, pode dizer algo tão precioso como isso. E essa é uma lição para um homem comum, para pessoas comuns como nós. Mas agora, vamos lá. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura e nem colheita. Deus enviou-me diante de vós, para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. E o 8º, portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas Deus, Ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Por muito tempo, eu carreguei uma mágoa assim da minha família materna. Porque quando meus pais morreram, eu sempre tive contato com a minha família materna, não com a minha família paterna. E aí nenhum dos meus tios, tadinho, eles eram pobre de Marredeci, né, gente, também. Mas aquela história, quando come um, divide para 10, era mais ou menos assim que funcionava, né? Mas eu fiquei assim, porque assim, as minhas tias, meus tios, eles eram... Mas não, ninguém quis ficar com a gente, ninguém quis assim. E aí queriam dividir os irmãos, tal. E aí... essa é uma outra história, né? A gente acabou vindo para Mogi. Toda uma situação, aconteceu nada, mas durante muito tempo eu não queria ter contato, tanto que eu retomei contato com os meus primos, aí numa conversa madura, que hoje nós estamos, né, os 40 anos, falei, a culpa não era de vocês eram crianças, mas eu tinha uma mágoa dos seus pais, e eu não queria aproximar, e por quê? Porque eu achava que eles tinham obrigação de cuidar da gente. Mas isso não houve. Mas olha que interessante, né? A gente às vezes tem essa maturidade, mas hoje eu entendo que o Senhor precisou me trazer para cá, para que eu vivesse uma nova história, forjou meu caráter, e toda a situação, e todas as mazelas que eu passei, todas as diversidades que eu passei, na verdade, foi para fazer que eu me tornei hoje. E eu não sou uma pessoa que vive me lamentando pelo que eu passei, mas não. Mas aquele ditado que aquilo que não te mata, te fortalece, é assim que funciona. Hoje eu sou mais forte, nada mais me abala. Eu vou parar por aqui mesmo, não vou continuar, porque eu preciso, mas eu quero só finalizar sobre o 3º choro de José para nós orarmos. Foi o choro do grito. Talvez você precisa gritar. Talvez até hoje você carrega sentimentos no seu coração que está acabando com os seus relacionamentos. Você não consegue se envolver com uma pessoa, você não consegue se envolver com ninguém, porque está guardando traumas, mágoas no seu coração, e você não consegue se libertar. E nessa manhã o Senhor quer que você grite, coloque para fora todas as suas emoções, para que você realmente viva uma nova vida no Senhor. Não tem como nós vivermos o novo se nós estivermos agarrados com o passado. E eu passei por situações em relacionamento geral, onde as pessoas não conseguiram continuar convivendo comigo, porque estavam ainda presos ao passado. Mas o passado a gente não pode mais fazer nada, a gente pode fazer no hoje.
Nós temos que nos perdoar hoje, começar um novo relacionamento a partir de hoje. Mas tem pessoas, o Espírito Santo fala isso no meu coração, que tem pessoas aqui nessa manhã que não conseguem viver o extraordinário em nenhuma área. Tem áreas fracassadas na área sentimental, profissional, entre várias outras áreas, porque você está preso ainda lá no seu passado. Não importa aquilo que o seu pai ou a sua mãe foi para você, o que importa é quem você vai ser para os seus pais. Não importa a necessidade, a dificuldade que você teve, mas sim aquilo que você vai fazer para essa geração. Talvez esses teens não sejam os meus filhos biológicos, mas eu estou muitas vezes como um pai diante deles, e a minha responsabilidade é guiá-los, transformá-los para um caminho que talvez nem na casa deles eles têm isso. O choro de grito, ele lava a sua alma. Precisamos desabafar, senão, meu querido, você vai explodir. Vai começar a formigar desse lado aqui, ó. Vai começar a torcer, e não vai dar tempo de ligar para um 90, 91, porque quando eles chegarem, alguém chegar, você vai estar morto, com infarto fulminante do miocárdio, porque não libera perdão, uma pressão alta que vive lá 22, 28, 30. Normalmente as doenças, elas são doenças psicossomáticas. Silêncio não cura mágoas. Ai, deixa pra lá. Vamos pôr embaixo do tapete? Vamos fazer que nada aconteceu. Pastora, a senhora falou para mim que era 45, falta mais 5 minutos. Mas vamos dizer que nada aconteceu. Vamos pôr aqui embaixo do tapete. Vamos pôr aqui, ó, aqui embaixo do tapete. Sabe por quê? Vamos partir disso aqui. Vamos partir agora, do novo. Esquece o que a senhora falou. Mas no fundo, nós não nos resolvemos. Estou dando só um exemplo bobo, mas muitas vezes nós não nos resolvemos. Nós não resolvemos, e está lá embaixo do tapete. E daqui a pouco passa um dia, um mês, passa um ano. No meu caso, passaram 14 anos, quase 20 anos depois, e as pessoas continuaram com o lixo ali que eu já tinha limpo, mas elas continuaram, e aquele lixo começou a feder, começou a apodrecer, e essas pessoas ficaram com a alma doentes. Eu sou seu pai, eu sou a sua mãe, eu sou o seu marido, eu sou o seu discípulo. Precisa ser dito isso. Apóstola, eu sou o seu discípulo, mas a senhora fez isso para mim assim, assado. Ó, eu sou o seu pai, mas você me fez isso. Eu sou o seu pastor, Gi. Você precisa me respeitar. Tem coisas que tem que ser dita. Você é meu esposo, se comporta como tal. Você é minha esposa, se comporta como tal. Você, Tim, são os meus discípulos, se comporta como tal. Consegue entender? Tem coisas que precisam ser ditas. O silêncio não cura mágoas. Precisamos verbalizar os sentimentos e precisamos ser acolhidos. Mães e pais, acolham os sentimentos dos seus filhos. Não essa geração de mimimi. Não é isso que eu estou falando. Acolher os sentimentos dos seus filhos. Ouça, acolha, depois você corrige ele. Eu até entendo que você estava nervoso na hora, mas você não deveria ter agido dessa forma comigo. Por esse motivo, você vai ficar 1 semana sem celular, porque eu sou sua mãe. Precisamos verbalizar os nossos, precisamos ser acolhidos. Não encontrar um advogado. Ó, apóstolo, acontece o seguinte, a senhora falou comigo de qualquer jeito mesmo. Não, mas você também chega só atrasado aqui no culto. Consegue entender? Porque às vezes a gente já está armado com aquela pessoa. Primeiro a gente acolhe o sentimento dela, ela estando errada e você estando certo. Acolheu o sentimento, falei, tá, mas tem que ser verdadeiro isso. E aí depois você então fala, ó, mas, ô pastor Anderson, tudo bem, mas pelo amor de Deus, você está chegando toda hora
praticamente no fim da palavra. Você não está trabalhando, você não está nada. Você também acha, você não concorda comigo que você também tem que rever os seus horários aí? Põe o relógio para despertar mais cedo. Estou dando só um exemplo, tá? Precisamos acolher a dor. Somos ruins de ouvir pessoas verbalizando. Olhe para os atos das pessoas que te ofenderam. O ofensor assume o módulo de defesa, se defende do acusado, né? Não é um assunto fácil, não estamos maduros, buscamos o silêncio, mas precisamos ouvir. Melhor não, deixa para lá, depois a gente conversa. Acolha os sentimentos do próximo, tem relações aos flagelos. Precisamos ver o que está através do ato das pessoas. Ficamos no papel de julgador, vendo só o ato dela. Precisamos ver o que está atrás daquele ato. Às vezes é uma insegurança, às vezes é um trauma que ela passou na infância. Tudo tem uma explicação. Não que o que ela faz está certo. Não é isso, não estamos julgando a situação. Aqui ó, nada justifica. Não é isso que a gente fala? Mas se explica muitas vezes. Não estou aqui para legitimar o ato do outro. E quando nós acontecemos isso, nós começamos a ressignificar que a culpa não era deles, mas Deus tinha um plano. Consegue entender aqui? Eu vou parar aqui, tá? No terceiro show não vamos continuar. Eu queria que vocês ficassem em pé, nós vamos orar. Eu queria que nós colocássemos de novo ali no verso que nós lemos. Põe ali. No verso 7. Olha gente, olha o nível que o Senhor, isso é porque nós falamos só de 3 choros. Olha o nível que o Senhor, Ele quer levar nós, como igreja, como reino em movimento. Como que nós podemos ganhar a nossa família, ganhar o outro, se nós ainda temos problemas emocionais, somos pessoas com uma idade às vezes madura, mas com uma inteligência emocional totalmente fragelada, totalmente desequilibrada. Desculpa até do termo, mas muitas vezes nós somos um retardado emocionalmente, porque nós temos uma idade muitas vezes, mas nas nossas emoções é como se fosse. Consegue entender? Olha o que José diz: depois de tudo que ele tinha passado, Deus me enviou diante de vós. Aqui ele não estava bravo, para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas famílias, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. E no 8? Pode pôr no 8? Portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. Meu querido e minha querida, o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa manhã, que tudo aquilo que você passou, talvez você venha de 2, 3 relacionamentos, não sei, tudo aquilo que você passou, talvez você continue culpando o outro, culpando o seu pai, culpando a sua mãe. A gente culpa os outros, mas olha aqui ó, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. Foi Deus que permitiu que eu viesse para Mogi, para passar tudo que eu passei, para estar aqui diante de vós. Ele me estabeleceu como Aba, pai de Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Ele podia estar preso nas dores deles ainda, ou viver o extraordinário do Senhor, estando o Aba, o pai de Faraó. O que você quer nessa noite? Que eu continue lambendo as suas feridas? Ou você quer viver algo extraordinário do Senhor? O Senhor está aqui, Ele quer falar comigo e com você. Feche os seus olhos e coloque o seu coração diante do Senhor. Abra o seu coração, meu querido e minha querida.
Talvez o extraordinário não vai acontecer nesse exato momento aqui, porque nós vamos cumprir um protocolo de horário. Mas eu quero dizer para você que você continue isso, que o Senhor continua ministrando para o seu coração, porque é tão profético isso, porque eu não terminei os 7 choros, eu deixei em aberto. Talvez o Senhor quer continuar falando no seu coração os próximos choros que você precisa dar. Talvez vai ser lá na sua casa, lá no seu quarto, talvez vai ser em outro lugar, mas o Senhor vai continuar falando com você. Espírito Santo do Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus. Pai, que nós possamos velar, Senhor, por esta palavra, Deus. Pai, que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração. Deus, que o testemunho, Senhor, de Zafenate Paneia, Senhor, o nosso José, Senhor, como é conhecido, o José do Egito, ele venha ser um testemunho para nós, Senhor, de um homem, Senhor. Deus já tinha colocado ele num alto lugar, Senhor, e os irmãos dele estavam diante dele, Senhor, mas ele optou, Senhor, por ouvir a tua voz, Senhor. Ouvir, Senhor, a voz, Senhor Jesus, do pai, do avô e do seu bisavô, Senhor, o Abraão, Isaque e Jacó, Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu és, Senhor, maravilhoso. Tu és o nosso conselheiro, o nosso Deus forte e o seu príncipe da paz. Deus, o primeiro filho de José foi Manassés. Ira na raiva, você fala também: é culpa do meu pai, foi isso que aconteceu, foi isso, por isso que eu não falo, por isso que essa pessoa merece o que ela tem. Mas eu quero dizer para você que José não teve apenas um filho, mas José teve 2 filhos, e o segundo filho de José foi Efraim, que quer dizer: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Se você tinha apenas Manassés, Deus faz você gerar Efraim. E vou dizer novamente para você: Deus vai te fazer prosperar na terra onde tem sofrido. Adore ao Senhor nessa noite, entregue para Ele, gere seu Efraim aí. Estou para render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Se renda a Ele, se quebrante, chore na presença dEle. Você tem essa liberdade de entregar todo o teu coração e se derramar profundamente. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui
aos pés do meu amado. Não importa o preço. Chore, se quebrante, mas ponha para fora tudo aquilo que te impede de alcançar o extraordinário. Se derrame. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Então eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu amado. Aplaude e glorifique ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Você pode quebrantar o teu coração na presença dEle. Você pode chorar na presença dEle. Amém? Continue de pé, nós já vamos encerrar. Quarta-feira profética. É um tempo onde o Senhor vai continuar ministrando aos nossos corações. É a última ministração desse tema, por que não? Então não falte. Quinta-feira, o pré-teens, teens e feminina. Amém? Nós vamos colocar no grupo da igreja lá um cartazinho, né, com um aviso de onde é a igreja. Mas ali na Miguel Gima, passando a Polipete ali, uns 200 metros no máximo, já é Jacoiema. Nós vamos colocar para vocês no grupo da igreja. Todos que puderem comparecer, compareçam. Amém? Vai ser um tempo profético, onde o nosso apóstolo vai estar ministrando o nosso coração. E creia, você não vai se arrepender de estar lá. Amém? E domingo, né? Nosso culto às 9 horas da manhã. Amém? Estenda suas mãos em direção